E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu trago para vocês um segundo booster, que eu já trouxe um outro aqui no canal. Diferente do outro, esse aqui eu estou utilizando um 2SC 5198, que é um transistor comum em amplificadores de áudio. Nesse tipo de circuito não é comum, certo? Esse é um circuito simples, onde nós utilizamos apenas 4 tipos de semicondutores, que são um capacitor eletrolítico, 2 resistores de 220R, um diodo 5404, que pode ser um N4007, e 2 2SC 5198. Essa fonte, pessoal, é uma fonte que funciona de forma, a tensão funciona de forma progressiva. Já a corrente funciona na progressão inversa, ou seja, se você utilizar um dispositivo, um equipamento que consome, por exemplo, 110 volts, ele vai ter uma corrente maior em 110. Já em 220 ele cai a corrente, certo? É uma fonte progressiva por quê? Porque ele pode funcionar seguramente em qualquer aparelho que funcione entre 50 e 200 volts, tranquilamente. 230, que não tem risco nenhum. E ele se estabiliza na voltagem baseada, na tensão baseada no consumo. Não é um projeto complexo. Isso se dá em razão de não ser uma amperagem muito alta e por ser uma fonte onde nós utilizamos o capacitor eletrolítico aqui como dispositivo de progressão de tensão. Certo? Então não tem nada de misterioso, não é um circuito complexo não. A funcionalidade dele ser progressiva é nesse sentido. Lembrando que a corrente ocorre o inverso. Aumentando a tensão, cai a corrente. Caindo a tensão, aumenta a corrente. Então tome cuidado, porque essa fonte ela dá choque exatamente igual à rede. Quando estiver fazendo, tenha esse cuidado. E qual é a funcionalidade? Aliás, a aplicabilidade desse circuito. A aplicabilidade desse circuito é um circuito que pode ser utilizado em sistemas de reforço, ou em sistemas em que você não precisa de uma funcionalidade sem o start 100%, onde você precisa de uma progressão sem precisar de utilizar autoajuste ou ajuste manual. Então essa fonte ela inicia dos 50 e vai até os 230 mesmo com o equipamento ligado ou não ligado. Então o que possibilita você visualizar isso que eu estou falando. E no circuito de reforço, no caso de uma variação da rede, por exemplo, um circuito de precisão, onde você precisa que não ocorra queda de tensão ou de uma corrente em razão da falha na rede, esse circuito fará uma correção, fará a manutenção temporária daquela funcionalidade. Então é um circuito booster de reforço. Então pessoal, nós vamos fazer o teste aqui, vamos utilizar
a pilhazinha que eu uso com frequência aqui nos meus vídeos. É uma bateria de 3,7 volts. Aqui nós temos o terminal negativo, que é tanto da entrada quanto da saída. Vamos conectar ele aqui, deixar conectado. E vamos conectar aqui o terminal do multímetro. Vamos ligar o multímetro, vamos colocar na escala de 1000. Esse aqui é o terminal de alimentação positiva, e aqui a saída. Esse aqui é o terminal de saída, esse aqui que sai pelo diodo. Então vou conectar o multímetro aqui. Deixa eu zerar aqui o capacitor. O capacitor está com carga. Zeramos. Aí nós vamos conectar aqui para a gente ver o funcionamento da fonte desse booster. Então, como vocês podem ver, está ocorrendo aí o aumento da tensão, né? E vai parar aí em cerca de 230 volts, 220 e alguma coisa. Então, como eu disse, a amperagem desse circuito passa de 10 amperes, acende facilmente uma lâmpada, funciona alguns dispositivos até 500 watts, mas é um circuito para utilizar em outros circuitos chamados de circuitos de reforço ou de estabilização de saída, beleza, pessoal? Então, caso você queira colocar um circuito de descarga para a hora que terminar de descarregar, assim que você desligar e descarregar, nesse circuito não vai servir, porque aí a fonte não vai ser progressiva, ela não vai funcionar de forma progressiva se você colocar um resistor, por exemplo, para fazer a descarga do capacitor, porque ele fica carregado. Vou desligar para vocês verem. Ele vai descarregar, mas de forma lenta. Então, no geral, ele fica carregado, certo? Então, não pode colocar um resistor para fazer essa descarga do capacitor, desde que o circuito consuma tanto na progressão regressa, né, inversa, e não utilize resistor terminal de saída. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Tamo juntos, até o próximo.